Salmos 29, 2. Vamos ler a parte B desse versículo, este verso. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Eu te espero, acha aí em nome de Jesus. Salmos 29, verso 2. Aleluia. Parte B diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou contar até o 3, vamos ler todos juntos a parte B deste versículo? 1, 2, 3. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Pode ser melhor, irmão. 1, 2, 3. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar porque a tua presença é real neste lugar. Queremos te engrandecer por tudo aquilo que tens feito e ainda há de fazer nesta noite. Pai, como canal, como instrumento, usa-me pela tua infinita misericórdia nessa noite. Fala-nos, Senhor da glória, poderosamente, e que o teu nome uma vez mais possa ser glorificado e exaltado em nosso meio. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é motivo de alegria estar aqui para pregar a palavra de Deus neste congresso maravilhoso, né? Último dia, estamos encerrando hoje, quarto dia do nosso congresso, tem muitos visitantes. Muito feliz também de ver algumas pessoas, como o evangelista Robson, sua família, né, o irmão Luiz também. Muitos que nós não víamos há algum tempo, estamos vendo isso aí também, isso é motivo de alegria, né? Então nós estamos aí no congresso, que tem como tema, semeando adoração com ousadia. E já é o quarto dia hoje, o último dia que nós estamos falando acerca de adoração, acerca de adoradores, acerca de louvor. Deus tem falou através da vida do Tiago, falou através da vida do Felipe, falou através da vida do irmão Guerreirão e vai falar hoje também conosco, que eu tenho certeza disso. Falar de adoração é falar de algo muito antigo, irmão. É falar de algo que já existia no céu antes de existir aqui na terra. Deus, ele está estritamente ligado à adoração. A Bíblia diz que o Senhor ele habita no meio dos louvores. Se existe louvor, é porque existe adorador. Se existe louvor, é porque existe alguém para adorar. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio da adoração. E Deus está tanto ligado à adoração, aos louvores, que Ele criou alguém com características únicas para poder estar exercendo este papel. A Bíblia vai falar acerca dele e vai trazer algumas características que são únicas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele, lá no livro de Ezequiel, fala um pouco sobre ele, sobre Lúcifer. Por isso que eu estou te dizendo que a adoração, antes de existir aqui na terra, ela existia lá no céu. E a Bíblia vai lhe dar características únicas. Vai dizer que ele era cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Vai dizer que todas as pedras preciosas, a sardônia, o ouro, o jaspe, todas as pedras preciosas eram a sua cobertura. A Bíblia diz que ele andava no meio de pedras afogueadas. E é tão profundo que a Bíblia vai dizer que no dia que os tamborins, no dia que os instrumentos foram preparados, foi o dia que ele existiu. Nós vamos entender que ele foi criado para adorar, ele foi criado para louvar. A Bíblia vai dizer que ele era um querubim ungido, e somente acerca dele a Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que ele era maestro de um grande coral. E Deus, ele adora ser adorado. É redundante, né? Deus, ele espera o momento de ser adorado. Deus, ele espera o momento que nós venhamos abrir a nossa boca e louvar e engrandecer o nome dele. E esse ser sabia fazer isso com muita maestria. Ele
foi criado, afinal de contas, para isso. E todos os dias ele estava ali regendo aquele grande coral. E todos os dias ele estava ali regendo aquela grande adoração e alegrando o coração de Deus, alegrando o coração desse Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que todos os dias ele fazia isso, até que um dia foi achado iniquidade nele. Por tudo aquilo que ele recebeu, por tudo aquilo que ele teve, por tudo aquilo que lhe foi dado, ele achou, por algum motivo, que podia ser igual a Deus. E a Bíblia diz que ele se exaltou, a soberba entrou no seu coração, e ele disse: eu subirei e colocarei o meu trono ao lado do trono de Deus. Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Todo aquele que se exalta, Deus abate, Deus humilha. Mas todo aquele que se humilha, Deus exalta também. Deus lhe deu uma posição, e uma posição de destaque, que eu acredito que os outros anjos olhavam e achavam louvável aquela posição. Características únicas, que outros não tinham, mas ele tinha. Mas o que ele quis? Ele quis ocupar uma posição que não era dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui para já te dizer algo nessa noite. Não queira ocupar posições que não são tuas. Não queira estar em lugares que Deus não te colocou. Espera, porque o tempo de Deus chega para a sua vida, o tempo de Deus chega para a minha vida também. Deus tem uma obra na sua, Deus tem uma obra na minha, e querendo Satanás ou não, mais tarde ou mais cedo, Deus vai se levantar e vai concluir, vai realizar a obra que Ele tem nas nossas vidas. Agora eu preciso entender que o que Ele tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. O que Ele tem para fazer na vida do diácono Felipe, Ele vai fazer. E eu tenho que aceitar e exercer com muita eficácia aquilo que Ele colocou para eu fazer. Muitas das vezes queremos aquilo que não foi nos dado. Queremos ser aquilo que Deus não preparou para nós. E muitas das vezes caímos, fracassamos, por querer ocupar um lugar que não é nosso. Isso vai acontecer aqui. Deus me dá um lugar de destaque, um lugar especial. Mas ele não ficou satisfeito. Ele quis ocupar um lugar que não foi preparado para ele e para ninguém, porque Deus é Deus, irmão. Aleluia! Deus é Deus. Jesus, lá no Novo Testamento, conversando com os seus discípulos, ele vai dizer: eu vi Satanás cair como um raio. A Bíblia diz que depois que ele se exaltou, depois que a soberba entrou no seu coração, Deus o lançou do céu à terra. Jesus estava presente, está vendo isso, e ele vai compartilhar isso com os seus discípulos lá no Novo Testamento. E deixa eu só voltar aqui, porque preste atenção no que Jesus diz. Eu vi Satanás cair como um raio. E como que um raio cai? Cai rápido. Sabe o que eu entendo? Que todo aquele que se exalta cai e cai rápido, irmão. Todo aquele que quer ocupar uma posição que não é sua, cai e cai rápido. Nós precisamos esperar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Pois bem, ele era maestro de um grande coral. Era alguém que Deus criou única e exclusivamente para isso, irmão. Alguém que alegrava o coração de Deus, porque Deus se alegra quando nós o adoramos, quando nós o louvamos. Deus fica esperando por esse momento. E nós precisamos fazer isso. Foi o que nós lemos aqui: adorar a Deus na beleza da sua santidade. E era isso que ele fazia todos os dias. Porém agora, ele cai. Ele é lançado do céu à terra. E agora o céu fica em silêncio, irmão. Há uma expectativa durante um certo tempo. Eu acredito que os anjos, os arcanjos, os serafins estão olhando para Deus agora. Estão esperando ver o que Deus ia fazer. Esperando ver que atitude que Deus iria tomar. Esperando ver como que Deus ia proceder diante daquela situação. Pensamento meu, acredito que Miguel
muito preocupado com o que está acontecendo, chega diante de Deus e diz: Senhor, eu acho que eu posso fazer o que ele fazia, se o Senhor me permitir. Eu acredito que Deus olha para Miguel e fala: Miguel, obrigado, mas eu te chamei para ser bom com a espada na mão, Miguel. Eu te chamei para ser anjo de guerra, muito obrigado. Acredito que Miguel sai da presença dele, quem sabe se apresenta a Gabriel, e Gabriel diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso fazer o que ele fazia. Eu posso tentar desempenhar esse papel. Quem sabe Deus olha para Gabriel e diz: Gabriel, obrigado, mas eu te chamei para levar as minhas novas, para levar as minhas notícias. E Deus agora está sentado no seu trono, irmão, e todos esperando para ver o que Deus iria fazer. E é nesse momento que Deus sai do seu trono e vem até a terra, irmão. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Deus vem até a terra e o próprio Deus pega o barro. E desse barro Deus começa a montar um boneco. E eu acredito que todos estão olhando, dizendo: o que Deus vai fazer agora? A Bíblia diz que ele vai montando com toda a sua habilidade, vai montando com toda a sua genialidade, vai montando com toda a tua maestria. E agora está ali diante dele um boneco de barro, porém era só um boneco. Agora vem Deus nas suas narinas e assopra os fôlegos de vida. E a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. Não entendi, você vai entender agora. Deus sai do céu, vem à terra e cria o homem. E Deus cria o homem para quê? Deus cria o homem único e exclusivamente para lhe adorar. Deus nos criou para que nós venhamos ser um adorador. Deus nos criou para que nós venhamos adorar a Ele todos os dias de nossa vida. Estamos num congresso que diz que devemos semear adoração com ousadia. Isso aqui quer dizer que nós devemos romper os nossos limites, irmãos, e não deixar que nada venha impedir de nós adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Eu fui criado para adorar a Deus, você foi criado para adorar a Deus. Satanás perde o lugar dele. E o que ele vai tentar fazer? Vai tentar tirar o nosso lugar também. Ele vai tentar a todos os dias nos tirar da posição que Deus nos colocou. Ele vai tentar todos os dias fazer com que nós não venhamos cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, irmão. Porque Deus nos criou para o adorar. Então ele vem e cria este homem. Se preocupa com esse homem, é muito lindo. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Depois vai ficar triste, mas o começo é muito lindo. Porque nós vamos ver o cuidado de Deus para com esse homem, pastor. Deus vai criar todas as coisas, vai dar poder a este homem sobre os animais, sobre todas as coisas que estão ao seu redor. E Deus vai ver que ainda falta algo para o homem. E Deus diz: não é bom que o homem viva só. Está faltando algo, há uma preocupação de Deus com o adorador que Deus criou. Há uma grande preocupação em cobrir esse homem, esse adorador, a suprir a todas as suas necessidades, todas as suas faltas, para lhe deixar em uma condição que ele possa dar o melhor para Deus todos os dias. Ele cria a mulher, e era isso que Adão fazia, irmão. Adão adorava a Deus todos os dias. Adão louvava a Deus todos os dias, porque foi para isso que ele foi criado. A Bíblia fala que todos os dias, no virar do dia para a noite, no finalzinho da tarde, Deus se apresentava no jardim para conversar com Adão, para ter intimidade com Adão, para estar mais próximo de Adão, porque o desejo de Deus é todos os dias estar mais próximos de cada um de nós. A vontade de Deus é se aproximar a cada dia de nós. A palavra diz o que? Conheçamos e prossigamos em conhecer. A Bíblia diz que quando nós damos um passo para Deus, Ele dá um para nós também. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Todos os dias, no final da tarde, Deus se apresentava.
se encontrava com Adão, e Adão o adorava, Adão o glorificava, Adão o agradecia por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Porém, como eu te falei, Satanás perdeu o lugar dele, e não iria ficar satisfeito de maneira nenhuma em ver Adão ocupando o lugar que ele já teve um dia. E o que ele iria fazer? Ele ia tentar de todas as maneiras arrancar Adão dessa posição. E é isso que ele faz. Ele vem, a Bíblia relata o dia em que Adão, em que Eva cai, mas eu acredito que quem sabe ele já tinha tentado outras vezes. Porque não é fácil você tirar um adorador da sua posição, irmão, quando ele está de fato ligado a Deus. Mas eu acredito que todos os dias, todo momento, Satanás estava ali tentando Adão, tentando Eva, até que encontrou uma brecha. E o que acontece? Eva cede, fala com o seu marido, ele cede também, os dois pecam. E Deus não deixa de vir no jardim naquele dia, irmão. Escute o que eu estou te dizendo, vontade de Deus, o desejo de Deus está próximo cada dia de nós. A vontade de Deus é se aproximar a cada dia mais de nós. Deus nos criou para estar junto de nós, irmão. Deus nos criou para que nós venhamos a adorar a Ele todos os dias. Adão peca. E o que Deus faz? Deus se apresenta no jardim, no virar do dia novamente. Mas quando Deus se apresenta no jardim, já sabendo o que aconteceu, Adão se esconde. E Deus pergunta: por que se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. E quem lhe mostrou que estava nu? Aí Adão comete, quem sabe, o maior erro que ele cometeu. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Adão vai transferir uma responsabilidade que era dele para a mulher. Quando Deus faz falar com a mulher vai transferir uma responsabilidade que era dela para a serpente. Adão foi criado para ser adorador. E eu vejo uma diferença muito grande entre a vida de Adão e a vida de Davi. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Porque Adão errou. E quando Deus chega para conversar com Adão, ele transfere toda a sua responsabilidade para a mulher transfere para a serpente, diferente de Davi. Davi foi chamado para ser adorador. Certa feita, Davi erra. E Deus vem cobrando. Porque o pecado Deus perdoa, irmão. Mas as consequências nós pagamos. Tem gente que se engana, que eu vou pecar hoje, vou pedir perdão amanhã, vou pecar hoje, vou pedir perdão amanhã, e Deus vai te perdoar se você de fato se arrepender, mas há consequência dos nossos pecados. Adão sentiu isso, nós sentimos até hoje. A mulher sentiu e sente até hoje. A serpente também sentiu e sente até hoje. Há consequências. Certa feita Davi erra, Deus vem cobrar. Cobra dele, cobra de povo, cobra de todo mundo. Davi olha para Deus e diz: não, Senhor, quem pecou foi eu, quem falhou foi eu, então cobra de mim. Davi assumia o seu erro. Davi assumia a sua responsabilidade. Deus vem e cria um adorador. Esse adorador o adora, mas ele peca, ele falha. E agora o que fazer? Está ali as suas consequências. E com o passar dos dias, dos meses, dos anos, nós vamos ver que Deus, Ele tentava a todo momento trazer o seu adorador para próximo de ti. Mas a Bíblia vai falar em Gênesis que o homem, ele vai se afundando no pecado cada vez mais. O homem, ele vai se distanciando de Deus a cada vez mais. O homem vai esquecendo cada vez mais o propósito para o qual ele foi criado, que era adorar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele vai tentar de alguma maneira resgatar isso. O Senhor vai tentar de alguma maneira trazer o homem para junto dele de novo. E o que Deus vai fazer agora? A terra está corrompida. O homem já não quer mais saber de Deus. Deus olha do alto céu e vê uma família que ainda guardava os seus princípios. Deus olha do alto céu e olha e vê um homem por nome de Noé, que ainda entendia para que ele tinha sido criado. Um homem que no meio daquela geração perversa, adorava o nome do Senhor.
mantinha contato com o Senhor. E Deus, para trazer esse adorador de volta, o que ele vai fazer? Ele vai falar para Noé: olha, eu vou trazer o dilúvio, e eu vou destruir toda a carne que está sobre a terra. E Noé começa a preparar a arca, ordenado por Deus, e começa a pregoar aqueles que estão à sua volta. E eles começam a debochar de Noé, começam a falar que Noé está louco, que Noé está maluco, até que o dilúvio vem. E nós sabemos que Noé e a sua família estão dentro da arca. E o que acontece? O dilúvio vem, toda a terra perece, somente Noé e a sua família que estão dentro da arca vão continuar vivos. Eles estão dentro da arca ali, Felipe. Eles estão vendo o dilúvio acabar com tudo, e eles estão dizendo: eles não guardaram os princípios. Eles não cumpriram com o propósito para o qual eles foram criados. E olha o que está acontecendo. Nós precisamos cumprir com esse propósito. Nós precisamos adorar a este Deus. E todos aqueles dias que ficaram ali dentro, todo aquele tempo que ficaram dentro da arca, eu acredito que eles agradeciam a Deus todos os dias pelo livramento que Deus tinha dado a eles. Mas agora eles vão ter que sair da arca. As águas vão baixar, o dilúvio vai passar e a vida vai seguir. E eles vão sair da arca. E o que eles fazem quando saem da arca? Eles adoram o Senhor todos os dias. Todos os dias eles adoram o Senhor, mantendo contato, mantendo a ligação, cumprindo o propósito para o qual foram criados. Adorando a Deus de manhã, de tarde, de noite, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. Mas o tempo vai passando. Eles vão se multiplicando. E o que acontece, Rogério, de novo? O homem começa a se distanciar de Deus. O homem começa a pecar. O homem começa a falhar desfreadamente. O homem começa a abandonar o propósito para o qual ele foi criado novamente. E a terra começa a se corromper. A terra começa a ficar numa situação tão caótica, que Deus, quando cria o homem, cria com o propósito de adorar. A terra está povoada, e agora, para Deus achar um adorador, a Bíblia diz que Deus tinha que procurar. Você consegue imaginar Deus procurando, irmão? Um ser que é onisciente, onipotente, onipresente, procurando alguém. A situação está tão difícil que Deus vem dizer: peraí, achei o meu servo Davi. Deus acha um adorador. E começa a fazer coisas maravilhosas através da vida, criador. Deus começa a procurar pessoas, porque o povo já está distante de Deus. E isso vai perdurar por muitos anos. E vai chegar a uma situação que o povo vai ficar há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Vai chegar a um ponto que a humanidade vai se distanciar tanto de Deus, que durante 400 anos não vão se mais ouvir a presença de Deus, não vão mais sentir a presença de Deus. Não vai mais acontecer aquilo que Deus tinha planejado para acontecer todos os dias. Aquele contato inicial, que era a vontade de Deus que viesse a acontecer todos os dias, não vai mais acontecer, porque o povo vai se distanciar de Deus. E o que Deus vai fazer? Deus vai tentar de novo. Deus não vai largar de mão. Deus não vai abrir mão da sua criação. Deus vai provar que é possível manter o contato com o homem. Deus vai provar que é possível o homem o adorar. 400 anos depois, Deus volta. Mas agora ele vem de uma maneira diferente. Deus pega o seu filho, o seu único filho, aquele que ele amava, Jesus, e ele envia para morrer por nós. A Bíblia diz que a situação é caótica, o povo está caminhando em trevas de mal a pior, até que ele vem para poder trazer a salvação para o mundo. Mas mais do que isso, ele vem provar algo também para a humanidade que tinha se perdido ao longo dos anos.
Ele vem para mostrar que é possível ser fiel e adorar a Ele a todo tempo, irmão. Ele vem como homem, e como homem ele sentia fome, como homem ele sentia frio, como homem ele sentia dor, como homem ele tinha decepções, como homem ele sentia tudo aquilo que os outros sentiam também. E agora ele vai ter um ministério de 3 anos e meio, que vai ser o maior exemplo já deixado para nós em todo o tempo. Jesus veio para salvar a humanidade, veio para dar um exemplo também. Um exemplo de adorador. Jesus veio para provar que a obra-prima de Deus não era falha, que aquilo que Deus criou podia funcionar. Deus veio para mostrar que era possível o homem manter contato com Deus todos os dias, negar a tentação, negar os prazeres do mundo e se manter fiel a Deus. E é isso que ele vai fazer ao todo tempo. Agora está perto de ele partir e ele vai deixar um recado. João capítulo 4, versículo de número 23. Ele vai dizer assim: olha, a hora vem, e agora é, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele vem dizer que Deus está procurando adoradores, ele vai dar o exemplo, para que seus discípulos pudessem seguir, e que pudessem estar o adorando a todo tempo. O que eu quero que você entenda? Que Deus nos criou para adorar o nome dele. Deus nos criou para estar a todo tempo buscando e lhe rendendo graças. E é possível nós o adorarmos e mantermos contato com ele todos os dias. Jesus vem e mostra o que é ser um verdadeiro adorador. E diz que nós precisamos ser um verdadeiro adorador também. Aí você me pergunta: como ser um verdadeiro adorador? O que eu tenho que fazer para ser um verdadeiro adorador? Eu quero falar nessa noite sobre 3 características de um verdadeiro adorador. Primeiro, um verdadeiro adorador valoriza a presença de Deus. Eu vou repetir. Um verdadeiro adorador valoriza a presença de Deus. Enquanto você não aprender a valorizar a presença de Deus, você nunca vai conseguir ser um verdadeiro adorador. Eu conheço pessoas que valorizam a presença de muita gente, mas não conseguem valorizar a presença de Deus. E quando eu falo em valorizar a presença de Deus, eu lembro de Êxodo capítulo 33, versículo 14 e versículo 15. A Bíblia diz que Deus arranca o povo do Egito e vem conduzindo aquele povo. E a promessa era: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. E é lindo porque Deus está na direção daquele povo, Deus está na frente daquele povo. O povo está caminhando pelo deserto, eu acho que todos sabem aqui que no deserto é 8 ou 80, irmão. De dia o sol é escaldante, de noite o frio é demais, mas a Bíblia diz que de dia ele era como uma nuvem para dar o refrigério daquele povo, e de noite ele era como uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. E Deus vai guiando aquele povo pelo meio do caminho, Deus vai tendo contato com aquele povo pelo meio do caminho, mas chega um momento que o povo está falhando tanto, o povo está errando tanto, que Deus diz: olha, eu vou cumprir com a minha promessa, mas eu não vou mais no meio do povo. Aí Moisés diz: o que, Senhor? Eu prometi a terra prometida, eu vou enviar um anjo que vai na frente de vocês, vai guerrear com vocês para os levar à terra prometida, mas a minha presença não irá mais convosco. Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude se estivesse ali? Para a maioria do povo estava bom. Agora, adorar a Deus quando tudo vai mal,
aí é só para verdadeiro adorador. Eu não posso deixar de falar de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque está lá adorando, glorificando. E as pessoas estão dizendo, adorar a Deus assim é fácil. Versículo 17 e 18, Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vacas, todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, eu não adoro a Deus pelo que Ele pode me dar, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Se eu tiver, eu adorarei, mas se eu não tiver, eu adorarei a Ele também. Que tipo de adorador você é? Quando Jesus permeava por sobre essa terra, alguns tipos de adoradores acompanhavam a Jesus. Quero falar pelo menos de dois, a hora passa rápido. Um era os condicionais, aqueles que adoravam dependendo da condição. Eles estavam atrás de Jesus, enquanto Jesus estava multiplicando pão, enquanto Jesus estava multiplicando peixe, eles já estavam ali. Mas Jesus não estava preocupado com esse tipo de adorador, Jesus estava preocupado com os verdadeiros adoradores. Certa feita a multidão está seguindo Jesus, e da hora que Jesus estava acostumado a alimentar a multidão, a fazer o milagre agora não está acontecendo aos olhos naturais. Jesus está pregando e o discurso é duro. E a Bíblia diz que começa a ir embora um, embora outro. Pedro se incomoda com a situação, olha para Jesus e diz, Senhor, a multidão está indo embora. Jesus olha para Pedro e diz, quer ir, vai com eles. Pedro olha para Jesus e diz, para onde vou eu? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não estou aqui por causa do peixe, eu não estou aqui por causa do pão. Eu estou aqui porque o Senhor é digno de ser adorado. Independente se o peixe for multiplicado ou não, eu vou continuar te adorando. Você está aqui por causa do que Deus é, ou por causa do que Deus pode fazer, irmão? Porque Ele pode fazer um milagre hoje, como Ele também não pode fazer. Mas Ele continua merecendo adoração. Ele continua merecendo ser adorado. E quando eu falo disso, eu lembro de Daniel, capítulo 3 também, versículo 17 e 18. Quando é levantada uma estátua, e o rei Nabucodonosor diz, olha, todos terão que adorar essa estátua. Mas existia 3 homens ali que eram verdadeiros adoradores, irmão. Os joelhos que se dobram para adorar a Deus não podem se dobrar diante da dificuldade. Os joelhos que se dobram para adorar a Deus não podem se dobrar diante de estátua. Os joelhos que se dobram para adorar a Deus não podem se dobrar diante do problema, irmão. Ele diz, olha, nós vamos tocar todos os instrumentos que tem aqui. E quando nós tocarmos, todos terão que se prostrar e adorar essa estátua. Satanás vai tentar te tirar da posição que Deus te chamou todos os dias, irmão. Deus te criou para ser adorador, e Satanás vai todos os dias tentar te tirar da posição de adorador. Um rei fazia um edito, selava com o seu anel, era fazer ou a sentença era cumprida. Qual era a ordem? Quando as trombetas tocarem, todos terão que se prostrar. Todos os instrumentos trocaram. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé estavam, de pé ficaram. O que teria que ser feito com eles? Ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas se isso acontece, eles não estão se dobrando diante da estátua, não estão deixando de ser um verdadeiro adorador. E o propósito de Satanás é nos tirar da posição que Deus nos colocou. Ah, mas ele poderia morrer. A Bíblia diz que há louvor na morte de um justo, irmão. A Bíblia diz que Deus se alegra. Você está entendendo isso? E o diabo fica revoltado, porque é mais um que ele não tem mais como tirar da posição. A Bíblia diz que há louvor na morte de um justo. Ele teria que ser lançado lá para ser morto. Mas olha o que o rei faz.
nós vamos lhe dar uma segunda chance. E aonde você via isso, Felipe? Segunda chance? Satanás é sujo, irmão. Ele vai armar todos os dias para tentar te tirar da presença de Deus. Você vai resistir hoje, ele vai voltar amanhã. Você vai resistir amanhã, ele vai voltar da mesma manhã. Mas que nós possamos ser firmes e constantes. Aleluia, entendendo que o que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos fazer. E quando eu falo de ser firme e constante, eu vou sempre lembrar de Neemias. Estão tentando afastar Neemias da obra, estão tentando tirar Neemias do propósito para o qual Deus nos chamou. E eles mandam uma carta para que Neemias viesse encontrar com eles no Vale de Ono. Se não me falha a memória, o Vale de Ono ficava a 40 quilômetros de Jerusalém. Neemias diz: ei, não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Entrega essa carta a ele de volta. Eles mandam a carta pela segunda vez. Neemias diz: não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Entrega essa carta a ele. Eles mandam a carta pela terceira vez, pela quarta vez. E eu glorifico a Deus quando eu leio Neemias dizendo: e todas as vezes eu lhe respondi da mesma maneira. Eu não posso ceder. Você não pode ceder. Precisamos entender o propósito para qual Deus nos chamou, irmão. É uma palavra mais séria nessa noite, mas é aquilo que Deus colocara em meu coração. Aleluia. Ele vai dar uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os instrumentos vão ser tocados e eles não vão se prostrar. Aí o rei diz: vem cá, vocês vão se prostrar? Não, eles dizem não. Mas vai ser lançado dentro da fornalha. Ele diz: rei, escuta um negócio. O Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar desta fornalha. E podia. Deus pode se livrar, irmão. O versículo 17 é uma verdade. Deus pode nos livrar de qualquer situação. Lucas 1:27 diz que para Deus nada é impossível. Gênesis 18:14 ou 14:18 diz que não existe coisa nenhuma difícil para Deus. Então Deus pode fazer. Mas eu tenho que adorar a Ele, não só acreditando que Ele pode fazer. Versículo 18, eles dizem, sabe o quê? E ainda que Deus não faça, e ainda que a gente morra dentro daquela fornalha, nós não nos prostraremos a esta estátua. Glória a Deus. Oh, Rakando Reb na Bandarabandaçaio. Eles entendiam o propósito para qual foram chamados. Se Deus nos livrar, glória a Deus. Se Deus não nos livrar, glória a Deus. Nós vamos ser verdadeiro adorador e vamos continuar sendo fiel. Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Nós precisamos ser adoradores incondicionais. E deixa eu falar de Jesus, porque eu falei que ele veio como homem. E como homem ele sentia dor. Como homem ele sentia aflição. Vai chegar um momento da vida de Jesus que está próximo dele ser crucificado. E Jesus vai subir a orar. E diz a Bíblia que o seu suor vai se transformar em gotas de sangue. A Raquel falou com muita propriedade um dia aqui sobre isso, dizendo que isso é possível acontecer e a ciência explica isso. E Jesus agora vai olhar para aquela situação e vai dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, se for possível, eu prefiro não passar por essa situação. E João vai dizer: Senhor, eu sei que tudo é possível para ti. E se puderes, passe de mim esse cálice. Quem gosta de passar a prova aqui, irmão? Quem gosta de passar a situação difícil? Todas elas que vierem diante de mim, eu estou orando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Toda situação difícil que vier, minha oração: se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não posso deixar de falar o resto do versículo. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Haverá momento que Deus poderá afastar de nós o cálice. Haverá momento que nós teremos que beber do cálice. E deveremos dar glória a Deus por isso. Sabe o que Deus vai fazer, irmão? A Bíblia fala que Jesus vai olhar e vai ver como se ele estivesse disposto. Tão tamanho sofrimento que o seu filho vai passar. Mas ele não podia afastar dele aquele cálice.
Ele iria adorar se Deus afastasse o cálice, mas ele adorou também se Deus não afastasse o cálice. O problema é que nós somos, muitas das vezes, adoradores condicionais, irmão. Quando tudo está bem, adoramos que é uma beleza. E adoramos tanto que chegamos a julgar aquele que não está adorando. Mas quando as coisas vão mal, somos primeiro a nos calar. Deus está procurando nessa noite os verdadeiros adoradores, irmão. Aqueles que adoram, independente da condição que estiver vivenciando. Eu vou falar sobre o último aqui, o último tópico. Mas deixa eu falar algo que me incomodava muito. A minha esposa tem essa característica e eu louvo a Deus por isso. Adorar a Deus independente da situação que estiver vivenciando. E eu lembro que isso me dava raiva às vezes, irmão. Você vai entender por quê. Às vezes a gente estava em casa, se desentendia, como todo casal, às vezes acontece, e íamos para a igreja. Às vezes não dava tempo de conversar, se desentendia ali e ia para a igreja. Chegava na igreja, o culto começava, eu olhava para ela, estava ela, aleluia, glória a Deus. E eu ali, revoltado, porque estava brigado e não tinha feito as pazes ainda e não me sentia bem para estar adorando. E eu ficava revoltado e falava, ué, Deus não pode pagar por isso, irmão. Eu falei, né? Ela falava, Sabe o que é isso? Adorador incondicional, irmão. Se desentendeu comigo. Deus merece ser adorado a si mesmo. Se desentendeu com o filho, Deus merece ser adorado a si mesmo. Se desentendeu no emprego, Deus merece ser adorado a si mesmo. Deus pode converter adorador condicional em adorador incondicional, irmão. E se tem adorador condicional nessa noite, Deus está te convidando para ser um adorador incondicional. O que tem de crente que briga no serviço e não vai para a igreja, briga em casa e não vai para a igreja, se desentende com amigo e não vai para a igreja. Deus não tem culpa de nada. Você foi chamado para adorar, para glorificar e para exaltar o nome dele. Se você concorda com isso, levante a tua mão e adore o nome do Senhor. Oh, Rakamanagasure Bandarabadassai. Aleluia. Primeiro, precisamos valorizar a presença dele. Segundo, precisamos ser um adorador incondicional. Terceiro, precisamos ter um coração contrito e quebrantado. Quando falamos em adoração, muitas das vezes isso está muito ligado a uma voz, a um ritmo. E tem muita gente que leva para esse lado. A adoração vai muito além disso, irmão. Vai muito além disso. A adoração está estritamente ligado, sim, a um coração contrito e quebrantado. Voz bonita. Eu louvo a Deus e peço que Deus dê a voz mais bonita ainda. Estude o quanto você puder. Faça quantas aulas você puder. Se dedique o máximo que você puder. Mas Deus resiste a uma voz bonita. Ritmo. Tocar muito. Que possamos estudar o máximo para tocar melhor. Esse negócio de que, irmão, eu vou cantar aqui, eu não ensaiei, eu não me preparei, mas é para Deus. Que é isso, irmão? Se é para Deus, então tem que ser o melhor, irmão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Irmão, eu não estudei, eu não me preparei, eu não sei nem a letra direito, mas eu vou cantar aqui porque é para Deus, como se Deus merecesse qualquer coisa. Muito pelo contrário, irmão. Se é para Deus, se esforce o máximo que você puder e dê o melhor para Ele. Se dedique, estude, faça, mas Deus resiste a essas coisas. Só uma voz bonita não toca o coração de Deus. Só o ritmo não toca o coração de Deus. Só um coral muito lindo não toca o coração de Deus. Mas agora um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que Deus não resiste. A Bíblia diz que Deus não resiste. E é o que nós precisamos ter. Um coração contrito e quebrantado. Sabe o que Deus está querendo fazer nessa noite? Querendo levantar verdadeiros adoradores deste lugar. Primeiro, Deus quer te fazer entender que você foi criado para o adorar. Depois Deus vai te dizer que é possível ser um adorador.
Ele vai te mostrar o que é preciso para ser um verdadeiro adorador. E depende de nós aceitarmos ou não, querermos ou não ser um verdadeiro adorador. Satanás vai brigar todos os dias para nos tirar dessa posição. É Satanás falando de um lado, não adore, Deus falando do outro, adore. É Satanás falando de um lado, se proste, Deus falando do outro, não se proste. O problema é que muitas das vezes nós damos mais ouvido à voz de Satanás do que à voz de Deus. Deus nos chamou para adorar, Deus me chamou para adorar. Aleluia. E existem benefícios na adoração, irmão. Aleluia. Quando você é um verdadeiro adorador, você vê a mão de Deus agir em seu favor. Existem benefícios na adoração. E quem é verdadeiro adorador sabe disso e poderia dar inúmeros testemunhos aqui. Adore a Deus independente da situação que você estiver vivenciando, irmão. E Deus vai fazer milagres na sua vida. E se Ele não fizer, adore a Ele a si mesmo. Ele merece ser adorado, mas Ele faz, irmão. Deixa eu falar aqui, e entrego o microfone a quem é de direito, sobre alguns benefícios da adoração. Primeiro, a adoração liberta. A Bíblia diz que Davi louvava a Deus, e Saul era liberto do espírito maligno que estava na vida dele. Enquanto Davi adorava ao Senhor, o espírito maligno que estava na vida de Saul não aguentava e saía. Toda vez que Saul ficava endemoniado, mandava chamar Davi. Davi vinha, louvava o Senhor, adorava o Senhor, e o demônio não resistia à presença de um adorador. Aleluia! Você vai sair daqui diferente da forma na qual você entrou, irmão. Você vai sair daqui um adorador. Não só um adorador, um verdadeiro adorador nessa noite. E aonde você chegar, o demônio vai ter que ir embora. Aonde você chegar, o demônio vai ter que ser expulso. Porque ele não resiste à presença de um verdadeiro adorador. Outro benefício da adoração, a adoração abre as portas que estão fechadas, irmão. Que é isso, Márcio? Sim, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam aprisionados. E perto da meia-noite, eles louvavam e clamavam ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam e clamavam ao Senhor, houve um terremoto. Todas as portas que estavam fechadas foram abertas. E a prisão de todos foram soltas. Quem sabe a porta já está fechada há muito tempo para você, você está clamando, você está pedindo e a porta ainda não se abriu. Ei, adore a Deus nessa noite, porque a porta que estava fechada pode se abrir hoje, irmão. A porta que estava fechada pode se abrir na sua vida hoje. Quem sabe o que está precisando é você adorar e glorificar o nome dele. Ah, mas a porta está fechada. Adore para que a porta se abra. Ah, mas a porta está aberta. Adore a si mesmo. O que Deus quer colocar para você e para mim nessa noite é que Deus merece ser adorado e tem que ser adorado independente da situação que nós estivermos vivenciando. Tem um versículo na Bíblia que quando a oração não resolve, a adoração resolve. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor aqui na frente. Deus não resiste. Dá a mão, irmão, que está ao seu lado nesse momento, em nome de Jesus. Pode fechar os corredores. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, irmão. Quem sabe que o que está faltando em você nessa noite é você adorar o nome do Senhor. Adorar aqui dentro é fácil, irmão. Mostrar que é um verdadeiro adorador aqui dentro é fácil. Eu olho daqui de cima para ir para baixo, irmão, e para mim, eu acredito que se Jesus voltar agora, só vai ficar roupa aqui, vai subir todo mundo, porque quando eu olho daqui de cima para ir para baixo, eu vejo verdadeiros adoradores, mas eu quero saber o que o seu amigo da escola vê quando você está do lado dele lá na escola. Eu quero saber o que o seu amigo da faculdade vê quando você está assistindo aula ao lado dele. Eu quero saber o que o seu amigo de trabalho vê quando você está ao lado dele. Eu quero saber o que os seus parentes vê quando você está no meio dos seus familiares. Adorar
aqui dentro é fácil, todo mundo adora. Ora, camanda sude, camandarabandara. Mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Nos preocupamos muito se o irmão está vendo ou não está vendo, mas não nos preocupamos se Deus está vendo ou não. Deus quer que você valorize a presença dele a partir de hoje. Uma presença que dinheiro não compra. Nada compra. Eu não sei se você já sentiu essa presença, mas o dia que você sentir ela é incomparável. Oh, Rakamanagasu de Kamanarabanda. Uma presença que te traz alegria, mas não te traz uma alegria passageira. Te traz uma alegria que perdura, te traz uma alegria que, independente da situação, você está alegre. É por isso que tem muita gente que diz que crente é maluco, que crente é doido, porque a luta está apertando, a prova está doendo, mas ele está adorando, está glorificando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por si ele há de se levantar para me dar vitória. Tem gente que diz que crente é louco por causa disso, irmão, porque ele não adora porque a porta está aberta. Ele adora porque ele entende que Deus merece adoração. Aleluia. Será que você consegue entender, irmão, que Deus merece ser adorado? Será que você consegue entender que você foi criado para adorar o nome de Deus? Eu costumo dizer isso. Tem gente que diz assim: quando entrar aqui, deixa o seu problema lá fora e vem adorar Deus. Não traz o seu problema lá fora, não, traz para cá para dentro. Tem gente que diz assim: esquece o seu problema e adore a Deus. Primeiro, que nós não sofremos de amnésia. E segundo, que crente que precisa esquecer o problema para adorar a Deus não é crente, não é adorador. Você tem que entender que o negócio está ruim, que o problema está aí, mas que mesmo assim Deus merece ser adorado. Oh, aleluia! Antaragaço, levantagamandaçai. Quando eu preciso esquecer o meu problema para adorar, eu estou mostrando que eu só adoro se eu não tiver problema. Aleluia. Deus está te convidando a ser um verdadeiro adorador nessa noite. Aleluia. Existe uma mulher na Bíblia que Jesus está passando com os seus discípulos e ela vem atrás de Jesus clamando. Ela vai clamando dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus não para ouvir aquela mulher. A mulher continua clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus não para ouvir aquela mulher. O discípulo olha para Jesus e diz: a mulher já está um tempão aí atrás da gente, espere logo ela. E a mulher vai clamando e Jesus não para, mas há um momento que aquela mulher se prostra de joelho e adora. E quando aquela mulher adora, irmão, o mesmo Jesus que não parou quando ela estava clamando, Jesus para, olha, e concede um milagre na vida daquela mulher. Não entendi, você vai entender agora. Quem sabe você já está clamando há muito tempo, o milagre ainda não aconteceu. Ei, Deus está esperando você adorar Ele nessa noite. Oh, Rabadagaço, Rabandacamamabada, Sebinas. Passamos 4 dias de congresso e você não pode sair daqui de forma nenhuma sem se conscientizar que Deus te chamou para ser um adorador, sem se conscientizar que Deus te chamou para adorar a Ele independente da situação que você estiver vivenciando. Oh, glória a Deus nessa noite, glória a Deus nessa noite. Deixa Deus te invadir com a sua presença nessa noite. Como eu falei, uma presença que dinheiro não paga. É uma alegria que dinheiro não paga. Eu busquei essa alegria em outras coisas. E a única coisa que eu encontrava era uma alegria passageira, irmão, que
durava uma noite, mas de manhã eu sofri as consequências dela. Uma alegria momentânea que vinha agora, mas daqui a pouco passava. Mas depois que eu encontrei esse Jesus, irmão, a história mudou na minha vida. Existe um vazio no coração do homem que dinheiro não preenche, mulher não preenche, bebida não preenche, droga não preenche, álcool não preenche. Somente Deus preenche esse vazio. Oh, aleluia! Deus te criou com esse vazio, sabe por quê? Porque Deus criou um adorador. E quando Deus criou um adorador, Deus criou um lugar para que Ele pudesse habitar dentro de você. Oh, Rakamanagasu de Kamanassai. É um Deus tão grande, irmão, mas que cabe dentro do seu coração, que cabe dentro do meu coração. E Ele quer fazer morada nessa noite. Deus não quer fazer visita, Deus quer fazer morada. Oh, Rabadagachu de Kamanassai. Deus não quer se encontrar com você aqui, irmão, quinta, terça. Deus não quer se encontrar com você aqui domingo. O Deus quer fazer morada no seu e no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto de a Ti. Abra o teu coração e adore o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santos, santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Senhor. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença